Então, a Érica, ela é uma artista feita toda em IA, que foi o desafio do Darwin. E aí eu fiz o portfólio dela, um portfólio autobiográfico, que é escrito por IA também. As imagens são todas geradas pelo Canva, aí eu editei tudo no Canva, eu diagramei tudo, e o texto é todo escrito pelo GPT. Eu não escrevi absolutamente nada. Você fez edição do texto? Não, eu só copiei e colei. Aí eu fui diagramando, seguindo um portfólio biográfico que tinha daquele aluno do Diego. Tinha um lá na casa do meu namorado e aí eu fui seguindo. E aí, aqui o texto foi todo pelo GPT, a imagem do Canva. E aí, para fazer ela e ter mais fotos da mesma pessoa, eu só tinha que repetir as palavras-chave que eu usei para gerar ela. No caso, era uma ceramista coreana, com cabelo curto, preto e de franja. E aí ele gerava sempre a mesma mulher. E o texto eu dei para o GPT só algumas coisas que eu queria que tivesse sobre a história dela. E aí ele foi montando o texto e os capítulos. Aqui, essa imagem eu peguei porque o Canva conseguiu fazer as mãos muito bem feitas. Só que das 4 imagens, só essa tinha a mão bem feita. As outras, as mãos tinham 6, 7 dedos. Aqui ele conseguiu gerar uma família para ela. Só você pedindo para ele fazer uma família, ele faz. E o texto, o legal do texto é que ele é muito poético, muito reflexivo. E você lendo, você sente que é uma pessoa de verdade que escreveu, mas assim, não é. Tanto que aqui nesse capítulo ele faz, como era para uma pessoa coreana, ele consegue fazer comparar algumas coisas da vida dela com um dorama em específico, que é Boys Over Flowers. Então ele conseguia fazer um paralelo entre os dois. Ele conseguiu até gerar a mesma pessoa, só que criança. E gerar as imagens dos lugares também foi bem interessante, porque quando tinha alguma coisa que eu não gostei, você pode pedir para o Canva, é só você pôr na seleção mágica, na edição mágica, pedir para tirar aquilo ou para colocar algo. Aí, no caso, eu peguei a imagem da casa e preenchi aquela parte e pedi para ele colocar algumas cerâmicas ali e ele colocou. E o legal também é que ele criou a identidade visual dela. Todas as peças seguem o mesmo padrão de cor. E como eu estava pedindo tudo ao mesmo tempo, então ele ia mandando coisas que combinavam. Eu, hora nenhuma, tive que pedir para ele para uma imagem combinar com a anterior. Ele só ia gerando igual, peças na mesma paleta de cor, porque estava indo em sequência. Então ele meio que tem uma memória. Ele consegue lembrar o que ele fez antes para ele fazer algo parecido depois, você, já que você gostou da anterior. E eu reparei também que toda vez que você escolhe uma determinada imagem dentre as 4 que ele te deu, ele começa a gerar imagens mais parecidas com aquela que você escolheu, porque ele consegue ir captando qual é a sua preferência. É esse o portfólio, e ao mesmo tempo eu quis fazer também o portfólio para mostrar
como que a gente que é da arte consegue usar algumas coisas do design no nosso trabalho para apresentar ele para as outras pessoas. Porque tanto que a ideia do Diego de fazer o portfólio autobiográfico dele eu achei incrível, porque ao mesmo tempo que você se apresenta como artista, você também já vai mostrando a sua obra. E assim, a maioria das pessoas que trabalham com museu de arte, essas coisas, eles falam que você não vende uma obra, você vende o que está por trás da obra. Então, obras que têm histórias vendem mais do que obras que não têm história. Então, o portfólio ele ajuda muito você a apresentar isso e as pessoas sentirem empatia pelo seu trabalho e quererem o seu trabalho. Tanto que, lendo o texto, vocês conseguem sentir uma empatia por alguém que nem existe, por obras que não existem, por uma história escrita por um IA. Mas justamente porque a narrativa, ela te faz querer se aproximar daquilo. É isso. Aí, pessoal, já ficou aí um exemplo de como pode ser o TP3 de vocês.